Meu nome é Lucas e trabalho como zelador em um cemitério há mais de 20 anos. Durante esse tempo, vi e ouvi muitas coisas estranhas, mas sempre consegui encontrar explicações racionais. No entanto, uma noite em particular mudou tudo o que eu acreditava sobre o sobrenatural. Era uma noite chuvosa e eu estava de plantão, garantindo que o cemitério permanecesse em ordem durante a tempestade. A chuva caía pesada e o som das gotas batendo nas lápides criava uma sinfonia sinistra. O vento uivava através das árvores antigas, fazendo com que seus galhos dançassem de maneira ameaçadora. Enquanto fazia minha ronda, notei que uma das luzes na ala oeste do cemitério estava piscando. Decidi verificar, pensando que poderia ser apenas um problema elétrico. Caminhei até a ala oeste, sentindo a chuva fria encharcar meu casaco e o vento gelado cortar meu rosto. Mas o que encontrei lá estava além de qualquer explicação lógica. Quando cheguei à ala oeste, a luz piscante iluminava brevemente as lápides antigas e os mausoléus em ruínas. A sensação de estar sendo observado me fez parar por um momento e olhar ao redor. Não havia ninguém, mas a sensação persistia. Resolvi seguir em frente e verificar a luz defeituosa. Enquanto inspecionava a lâmpada, ouvi um som que fez meu coração disparar. Era um choro baixo e desesperado, vindo de algum lugar próximo. Aproximei-me das lápides, tentando localizar a origem do som. Foi então que vi uma figura ao longe, ajoelhada diante de uma lápide. Parecia uma mulher, e ela chorava copiosamente. "Senhora, está tudo bem?" perguntei, tentando esconder meu nervosismo. A mulher não respondeu. Em vez disso, continuou a chorar, seus soluços ecoando pela noite. Aproximei-me lentamente, tentando não assustá-la, mas quando estava a poucos metros de distância, ela se levantou e começou a caminhar em direção ao mausoléu mais antigo do cemitério. Decidi segui-la, minha lanterna tremeluzindo com o vento forte. Quando cheguei ao mausoléu, a porta estava entreaberta, rangendo levemente. Entrei com cautela, iluminando o interior com minha lanterna. As paredes estavam cobertas de musgo e o cheiro de mofo era forte. Ouvi novamente o choro, agora mais distante, como se viesse debaixo da terra. Segui o som até encontrar uma escadaria estreita e sinuosa que descia para as profundezas do mausoléu. Cada degrau parecia me levar mais fundo em um pesadelo. A escuridão era quase total, exceto pelo fraco brilho da minha lanterna. O choro continuava, guiando-me cada vez mais para baixo. Ao chegar ao fundo da escadaria, encontrei uma porta de madeira antiga entreaberta. Empurrei-a lentamente, revelando uma sala pequena e abafada. No centro, havia um caixão de madeira, parcialmente aberto. Aproximei-me, sentindo o frio aumentar ao meu redor. De repente, senti uma mão gelada tocar meu ombro. Virei-me bruscamente, mas não havia ninguém. O choro cessou, substituído por um silêncio sepulcral. Olhei para o caixão e vi que havia algo escrito na tampa, coberto de poeira. Limpei a superfície com a mão e li as palavras: "Não abra." Meu instinto dizia para sair dali imediatamente, mas a curiosidade me venceu. Com um esforço tremendo, abri a tampa do caixão. Dentro, encontrei um diário antigo e um colar com um pingente estranho. Peguei o diário e comecei a folheá-lo. As páginas estavam amareladas e cheias de anotações sobre rituais e invocações, todas escritas por uma mulher chamada Catarina. Foi então que ouvi um sussurro atrás de mim: "Você não deveria estar aqui." Virei-me rapidamente e vi a figura da mulher que havia seguido, agora parada na entrada da sala, seus olhos brilhando com uma luz sobrenatural. "Ajude-me," ela sussurrou, sua voz cheia de desespero e dor. Antes que eu pudesse responder, a porta de madeira se fechou com um estrondo e a lanterna apagou, mergulhando-me na escuridão total. Senti a presença da mulher se aproximando e uma sensação de pânico tomou conta de mim. Comecei a recitar as palavras do diário, esperando que isso pudesse ajudar de alguma forma. A sala começou a tremer e ouvi gritos distantes, como se almas perdidas estivessem clamando por ajuda.
A figura da mulher desapareceu e a lanterna voltou a funcionar, iluminando a sala com uma luz fraca. O frio intenso começou a diminuir e o silêncio voltou a reinar. Com o diário e o colar em mãos, saí do mausoléu o mais rápido que pude. A tempestade lá fora parecia menos ameaçadora agora, mas a experiência que vivi dentro daquele mausoléu me assombraria para sempre. Contei minha história ao administrador do cemitério, mas ele apenas balançou a cabeça dizendo que o mausoléu estava vazio há décadas. Desde aquela noite evito a ala oeste do cemitério, mas mantenho o diário e o colar guardados em um lugar seguro. Sei que algumas histórias são mais reais do que queremos acreditar, e há segredos que devem permanecer enterrados. Se você algum dia se encontrar em um cemitério à noite e ouvir um choro ou ver uma figura entre as lápides, pense 2 vezes antes de investigar. Pode ser que você encontre algo que nunca mais consiga esquecer. Meu nome é Eduardo e sou vigilante noturno. Há alguns meses fui designado para fazer a segurança de um cemitério antigo na periferia da cidade. Sempre fui cético em relação a histórias de fantasmas e aparições, mas o que aconteceu naquela noite me fez repensar tudo o que eu acreditava. Era uma noite fria e sem lua. O vento soprava entre as lápides, criando um som que se assemelhava a sussurros. O cemitério estava deserto, como de costume, e eu estava fazendo minha ronda habitual. Meu trabalho era simples: garantir que ninguém invadisse o local e que tudo estivesse em ordem. Mas naquela noite, algo estava diferente. Enquanto caminhava entre os túmulos, senti uma estranha sensação de ser observado. A sensação era tão forte que me fez parar e olhar ao redor, mas não vi nada fora do comum. Atribuí o sentimento à minha imaginação e continuei minha ronda. Conforme avançava pelo cemitério, a sensação de ser observado não diminuía. Pelo contrário, parecia ficar mais intensa a cada passo. Passei por um mausoléu antigo, cujas portas de ferro estavam cobertas de ferrugem e parcialmente abertas. O som do vento que passava pelas frestas soava como um lamento distante. De repente, ouvi um som atrás de mim. Virei-me rapidamente, iluminando o caminho com minha lanterna, mas não vi nada. Apenas as sombras das árvores se movendo ao sabor do vento. Continuei caminhando, mas com a sensação de que algo não estava certo. Foi então que vi uma figura ao longe, parada junto a uma lápide. A figura estava vestida de preto e parecia estar me observando. Senti um arrepio percorrer minha espinha, mas decidi me aproximar para ver do que se tratava. Ei, quem está aí? Minha voz ecoou no silêncio do cemitério, mas não houve resposta. Conforme me aproximava, a figura parecia se desvanecer na escuridão. Quando cheguei ao local, não havia ninguém lá, apenas uma sensação de frio e uma estranha calmaria. Olhei em volta, tentando entender o que havia visto, mas não encontrei nada. Continuei minha ronda, mas agora cada som parecia amplificado, cada sombra mais ameaçadora. Foi então que ouvi um som abafado, como se alguém estivesse batendo levemente em madeira. Segui o som, que parecia vir de uma das criptas. A porta da cripta estava entreaberta, e a escuridão dentro dela parecia impenetrável. Peguei minha lanterna e iluminei o interior da cripta. As escadas de pedra desciam para uma pequena sala, onde várias urnas e caixões antigos estavam empilhados. O som de batidas continuava, agora mais alto e ritmado. "Tem alguém aí?" perguntei, descendo as escadas com cuidado. Ao chegar ao fundo, vi um caixão de madeira antigo, coberto de poeira e teias de aranha. As batidas vinham de dentro dele. Meu coração disparou, e por um momento fiquei paralisado. Quem poderia estar ali dentro? E como? Com um esforço tremendo, abri a tampa do caixão. Dentro dele, havia apenas um velho retrato de uma mulher, seu rosto congelado em uma expressão de desespero. O som das batidas cessou imediatamente, e o silêncio voltou a reinar. Peguei o retrato tentando entender o que estava acontecendo. Foi então que ouvi um sussurro ao meu lado.
uma voz fraca e indistinta. Ajude-me. Virei-me rapidamente, mas não vi ninguém. O medo tomou conta de mim e eu subi as escadas correndo, deixando a cripta para trás. Lá fora, o vento parecia mais forte e as sombras mais profundas. Saí do cemitério o mais rápido que pude, ainda segurando o retrato. Contei minha história para o supervisor no dia seguinte, mas ele apenas riu, dizendo que eu estava deixando minha imaginação correr solta. Desde aquela noite, evito passar perto de criptas antigas. Ainda tenho o retrato guardado em uma gaveta e, às vezes, sinto que os olhos da mulher me seguem. Se você for designado para trabalhar em um cemitério à noite, lembre-se, há coisas que não podemos explicar e algumas histórias são mais reais do que queremos acreditar. Se ouvir um sussurro ou ver uma figura entre as lápides, pense 2 vezes antes de investigar. Pode ser que você encontre algo que nunca mais consiga esquecer. Me chamo Marcos e trabalho como investigador paranormal. Minha equipe e eu somos chamados para investigar lugares supostamente assombrados, e nosso trabalho é documentar e tentar entender as atividades paranormais. Embora já tenhamos visitado muitos locais assustadores, nada nos preparou para o que encontramos no cemitério do Vale Sombrio. Recebemos uma ligação de um historiador local que relatou eventos inexplicáveis no cemitério. Pessoas ouviram sussurros e viram figuras sombrias entre as lápides. Relatos de sensações de frio extremo e mal-estar também eram comuns. Decidimos aceitar o caso e agendamos uma investigação noturna. Era uma noite sem lua e uma neblina espessa cobria o cemitério. Minha equipe consistia em 4 pessoas: eu, Ana, Pedro e Júlia. Chegamos ao cemitério às 10 da noite, armados com câmeras, gravadores de áudio e sensores de movimento. O plano era passar a noite documentando qualquer atividade paranormal que encontrássemos. Conforme nos espalhamos pelo cemitério, comecei a sentir uma estranha tensão no ar. Ana e Pedro montaram câmeras em pontos estratégicos, enquanto Júlia e eu usamos gravadores de áudio para captar possíveis EVP, fenômenos de voz eletrônica. Caminhamos entre as lápides antigas, sentindo o frio aumentar a cada passo. Pouco depois da meia-noite, começamos a ouvir sussurros. O som parecia vir de todas as direções, mas não conseguíamos identificar sua origem. Júlia segurou meu braço, seus olhos arregalados de medo. "Você ouviu isso?" Ela perguntou em um sussurro. Assenti, tentando manter a calma. De repente, um dos sensores de movimento disparou, indicando atividade perto de um mausoléu antigo. Pedro e Ana correram para o local e Júlia e eu os seguimos de perto. Quando chegamos ao mausoléu, vimos que a porta estava ligeiramente aberta. Pedro empurrou a porta com cuidado, revelando um interior escuro e silencioso. Enquanto explorávamos o mausoléu, as câmeras captaram uma figura sombria movendo-se rapidamente. Revimos as imagens e vimos uma forma humanoide, quase translúcida, que parecia nos observar. Pedro decidiu entrar mais fundo no mausoléu, enquanto Ana e Júlia ficaram do lado de fora para monitorar. Dentro do mausoléu, o ar estava gelado e carregado de uma sensação de mal-estar. As paredes eram adornadas com símbolos estranhos, e no centro havia um sarcófago de pedra. Pedro tentou abrir o sarcófago, mas era pesado demais. Enquanto isso, os sussurros ficaram mais altos, quase ensurdecedores. Foi então que vimos algo que nos fez congelar. Uma sombra mais densa começou a se formar no canto do mausoléu. A figura parecia crescer, tomando uma forma humana, mas com feições distorcidas e olhos brilhantes. "Saiam daqui!" A voz ecoou pelo espaço, grave e cheia de autoridade. O pânico tomou conta de nós, e Pedro tropeçou ao tentar se afastar. Ajudei-o a levantar, e juntos corremos para fora do mausoléu. Ana e Júlia estavam esperando do lado de fora, os rostos pálidos de medo. "Vamos embora, agora!" gritei, e todos corremos em direção à saída do cemitério. Quando chegamos ao portão, ele estava trancado. Tentei abrir,
mas parecia estar preso por uma força invisível. Olhei para trás e vi a figura sombria se aproximando lentamente. Desesperado, procurei uma saída alternativa e encontrei um buraco na cerca. Todos conseguimos passar, mas a sensação de ser observado não desapareceu. De volta ao carro, respiramos aliviados, mas o terror daquela noite nunca nos deixou. Revimos as gravações várias vezes, tentando entender o que vimos, mas algumas coisas simplesmente não podem ser explicadas. O cemitério do Vale Sombrio guardava segredos que nunca deveríamos ter desenterrado. Se você algum dia se aventurar em um cemitério à noite, lembre-se: há coisas que não podemos explicar e forças além da nossa compreensão. O cemitério pode ser o lar de almas inquietas, e algumas delas não querem ser perturbadas. Se ouvir sussurros ou ver sombras, pense 2 vezes antes de continuar. Pode ser que você encontre algo que nunca mais consiga esquecer. Meu nome é Clara e sou estudante de História na universidade local. Sempre fui fascinada por locais antigos e suas histórias. Então, quando surgiu a oportunidade de participar de um projeto de pesquisa sobre cemitérios históricos, aceitei sem hesitar. Nosso objetivo era catalogar túmulos antigos e estudar as inscrições para entender melhor a história da nossa cidade. O cemitério em que estávamos trabalhando ficava na periferia, um lugar que, segundo os moradores locais, tinha uma reputação sinistra. Histórias de aparições e eventos inexplicáveis cercavam o lugar, mas eu sempre fui cética. Afinal, tudo poderia ser explicado com a lógica e a razão. Pelo menos era o que eu pensava. Numa tarde fria e nublada, decidi ficar até mais tarde para terminar de catalogar algumas lápides. Meus colegas já tinham ido embora, e o cemitério estava mergulhado em um silêncio inquietante. À medida que a noite caía, um nevoeiro espesso começou a se formar, criando uma atmosfera ainda mais sombria. Acendi minha lanterna e continuei meu trabalho, mas logo percebi que aquela noite seria diferente de todas as outras. De repente, a figura da mulher reapareceu. Enquanto anotava as inscrições de uma lápide particularmente antiga, ouvi um som estranho, como um sussurro distante. Levantei a cabeça, tentando identificar a origem do som, mas não vi nada além das lápides cobertas de musgo e do nevoeiro denso. Um arrepio percorreu minha espinha, mas decidi ignorar e continuei meu trabalho. De repente, senti uma presença atrás de mim, como se alguém estivesse me observando. Virei-me rapidamente, mas novamente não vi nada. O cemitério estava deserto, e o silêncio era quebrado apenas pelo som ocasional do vento passando pelas árvores. Tentei me convencer de que era apenas minha imaginação, mas a sensação de ser observada não desaparecia. Continuei catalogando as lápides, mas agora cada som parecia amplificado, cada sombra mais ameaçadora. Foi então que ouvi passos suaves sobre a grama. Meu coração acelerou, e minha mão tremeu ao segurar a lanterna. "Tem alguém aí?" Minha voz saiu trêmula, mas não houve resposta. Conforme os passos se aproximavam, virei-me novamente e vi uma figura indistinta através do nevoeiro. Parecia ser uma mulher, vestida com roupas antigas, como se tivesse saído de outra época. Sua silhueta era quase etérea, e ela parecia flutuar sobre o chão. Senti meu coração disparar, mas a curiosidade me fez dar um passo em sua direção. "Quem é você?" perguntei, tentando manter a calma. A figura não respondeu, apenas apontou para uma área mais afastada do cemitério. Hesitante, segui na direção indicada, minha lanterna iluminando o caminho à frente. A figura desapareceu na névoa, mas a sensação de ser guiada por ela persistia. Cheguei a um mausoléu antigo, suas portas de ferro parcialmente abertas e cobertas de ferrugem. O som do vento que passava pelas frestas soava como um lamento. Com cuidado, empurrei a porta e entrei, sentindo o ar gelado e úmido me envolver. A luz da lanterna revelou um pequeno altar coberto de poeira e teias de aranha, e no centro do altar havia um diário antigo. Peguei o diário com mãos trêmulas e comecei a folheá-lo. As páginas estavam amareladas pelo tempo e cheias de anotações sobre rituais e invocações. O nome na capa era Beatriz, o mesmo nome que eu havia visto em várias lápides pelo cemitério. A história parecia contar a vida de uma mulher que tinha sido acusada de bruxaria
e condenada a uma morte trágica. De repente, senti um frio intenso, como se uma presença estivesse ao meu lado. Virei-me lentamente e vi a mulher novamente, agora mais próxima, seu rosto pálido e olhos cheios de dor. "Ajude-me!" Ela sussurrou, sua voz ecoando pelo mausoléu. Dei um passo para trás, o medo tomando conta de mim. Antes que eu pudesse reagir, a lanterna apagou, mergulhando o mausoléu na escuridão. Ouvi sussurros e passos ao meu redor, e a sensação de pânico aumentou. Tentei encontrar a saída, mas a escuridão parecia engolir tudo. Foi então que senti uma mão gelada segurar meu braço. "Por favor, ajude-me a encontrar paz." A voz da mulher era quase um lamento. Senti um arrepio percorrer meu corpo, mas a urgência em sua voz me fez parar. "Como posso ajudar?" perguntei, tentando manter a calma. A mulher apontou para o diário em minhas mãos. "Você deve terminar o ritual. É a única maneira." Com um esforço tremendo, abri o diário e encontrei a última página, onde o ritual estava descrito. Seguindo as instruções, acendi algumas velas antigas que estavam no altar e comecei a recitar as palavras escritas no diário. Cada palavra parecia reverberar pelo mausoléu, e a presença ao meu redor ficou mais intensa. À medida que eu completava o ritual, senti uma energia poderosa preencher o ambiente. A figura da mulher começou a se dissipar, e um sorriso de gratidão surgiu em seu rosto. "Obrigado", ela sussurrou antes de desaparecer completamente. As velas se apagaram, e o silêncio voltou a reinar. Saí do mausoléu, ainda tremendo, e olhei para o cemitério agora envolto em uma paz inquietante. Contei minha experiência para meus colegas no dia seguinte, mas muitos não acreditaram. No entanto, alguns conhecedores das lendas locais me olharam com respeito e medo. Desde aquela noite, evito trabalhar sozinha no cemitério, mas levo comigo o diário de Beatriz, como um lembrete de que algumas histórias são mais reais do que imaginamos. Se você algum dia se encontrar em um cemitério antigo, lembre-se, há coisas que não podemos explicar, e algumas almas ainda buscam descanso. Se ouvir um sussurro ou ver uma figura entre as lápides, pense 2 vezes antes de ignorar. Pode ser que você seja a única esperança de paz para alguém perdido no tempo.